Se você não se inscrever neste canal agora, que Deus tenha piedade da sua alma, porque há histórias que não deveriam ser contadas, e há pecados que continuam vivos, mesmo depois da morte. O que você vai ouvir é um relato esquecido nas páginas mofadas da fé, uma verdade sussurrada entre véus e velas, onde o sagrado e o profano se beijam sob o altar. Chamavam-na de Nossa Senhora da Visitação, uma imagem entalhada em cedro que repousava na capela de uma vila esquecida pelos mapas, no interior da província de São Paulo. O ano era 1871. Cássia dos Coqueiros vivia de café, promessas e medo. Escondida entre serras e mata fechada, a vila parecia um lugar tocado pela graça, até que a santa começou a chorar. Mas não era água o que escorria de seus olhos, era sangue. Sangue espesso, escuro, com cheiro de ferro velho e sacrilégio. Sangue que não secava ao sol e que nenhum lenço era capaz de conter. Tudo começou com a menina Teresa. Filha de roceiros pobres, ela tinha apenas 9 invernos quando foi encontrada em transe diante da santa. Seus olhos virados, a boca entreaberta e o corpo tremendo como galho em tempestade. Disseram que falava em línguas que nem o padre compreendia e que ao cair no chão, seus lábios murmuraram uma profecia. O sangue é dela, mas a culpa é nossa. Padre Baltazar, o vigário da vila, homem austero vindo da corte imperial, foi o primeiro a tentar racionalizar o milagre. É umidade, infiltração, fungo, dizia, mas o tremor de sua voz traía sua fé. Ele mesmo limpava o sangue todas as madrugadas, sem que ninguém o visse. E, no entanto, ao amanhecer, os olhos da santa voltavam a verter a substância maldita. A cada dia, mais espessa, mais escarlate. Com o passar das semanas, os fiéis aumentaram. Vinham de longe, trazidos pela promessa de milagres e curas. Cegos, coxos, mulheres estéreis. E, de fato, alguns saíam diferentes, mas não melhores. Um homem de São João da Boa Vista, que não andava desde menino, saiu correndo da capela após tocar o manto da santa, apenas para se atirar num poço horas depois. Uma mulher que clamava por fertilidade concebeu 3 gêmeos natimortos, com faces enrugadas como velhos. E a menina Teresa, antes muda desde o episódio, começou a falar, mas apenas em latim arcaico, mesmo sem jamais ter estudado. Dona Quitéria, beata fervorosa da região, foi a primeira a chamar aquilo de o sinal da besta. Disse que sonhava com um homem encapuzado enterrando um coração de criança sob o altar. Disse que o sino tocava sozinho à meia-noite e que vultos de freiras sem rosto rodeavam a capela antes do amanhecer. Riram dela, até o dia em que foi encontrada morta dentro do confessionário, com a língua arrancada e uma cruz cravada no peito, de cabeça para baixo. Os relatos se espalhavam como fogo em palha seca. A província tentou intervir, mandando um oficial da Guarda Imperial, o tenente Vilela. Homem racional, de farda bem passada e alma cética. Ele chegou com o sol alto e partiu com a alma vazia. Durante sua investigação, registrou em diário, posteriormente desaparecido, que algo pairava sobre o lugar. Não é fé, é febre. Há algo que contamina, algo que respira entre aquelas paredes. Na noite de sua partida, seu cavalo retornou sozinho à vila, encharcado de sangue e com os olhos arrancados. Do tenente nunca mais se ouviu falar. E então veio a segunda fase. O culto, liderado por uma mulher enigmática que ninguém sabia de onde viera. Chamava-se Madalena das Dores. Vestia-se de preto, falava como quem conhecia os salmos de cor e carregava um crucifixo feito de ossos humanos. Dizia que a santa não chorava por pena, mas por fome, e que o sangue era o preço de se manter viva a presença dela. Começaram os jejuns, as penitências, as autoflagelações públicas, crianças sendo oferecidas como anjos vivos para vigílias de 3 dias. O povo entrava em transe, gritava,
ria, rastejava e a santa chorava mais. A capela foi fechada pelo bispo da diocese de Campinas, que ordenou o sepultamento da imagem. Mas ninguém teve coragem de tocar nela. Ao tentar remover a estátua, 2 homens desmaiaram. Um terceiro teve convulsões e o padre Baltazar, já com a sanidade em frangalhos, começou a gritar em um idioma desconhecido enquanto os olhos da imagem explodiam em sangue diante de todos. Não era mais choro, era fúria. Foi então que o bispo decidiu lacrar a capela com pregos bentos, 7 voltas de corrente e um selo papal. A imagem foi deixada lá dentro com sal grosso e hóstias consagradas ao redor. Ninguém mais teve acesso ao local. E assim, por um tempo, o silêncio voltou a pairar sobre Cássia dos Coqueiros. Mas dizem que em certas noites ainda é possível ouvir batidas nas paredes da capela selada. Batidas que não vêm de fora, mas de dentro. E isso é só o começo. O sangue ainda não secou. E o pior, a fé continua sendo alimentada. Diz o povo que o tempo apaga as memórias, mas há coisas que o tempo apenas esconde, como serpentes sob folhas secas. 3 décadas se passaram desde que a capela fora selada. Muitos já haviam esquecido, outros preferiam não falar. Mas em 1903, um jovem historiador de Campinas, Alfredo Siqueira, discípulo dos métodos positivistas, veio à vila em busca de arquivos para sua tese sobre fanatismo religioso e psicose coletiva no interior paulista. Cético, educado em Paris, Alfredo não cria em milagres, mas cria nos rastros que os homens deixam ao esconder os próprios pecados. Foi ele quem descobriu os autos do batistério de 1861 a 1871, onde constava um nome recorrente, Madalena das Dores, que aparecia como madrinha de pelo menos 14 crianças batizadas em 10 anos. Todas vindas de famílias pobres, todas desaparecidas meses depois. Alfredo, então, cruzou os registros com as atas da Câmara Municipal, onde encontrou uma denúncia abafada. A de que um coveiro, em 1870, teria desenterrado restos humanos de crianças recém-batizadas atrás da capela, enterradas sem caixão, sem nome e sem cruz. Em suas anotações, Alfredo escreveu: a santa chorava sangue, sim, mas o sangue não era dela, era dessas crianças. O altar era um altar de sacrifício e Cássia um templo disfarçado de devoção. Foi também ele quem encontrou, escondido no forro da antiga sacristia abandonada, o diário do padre Baltazar, coberto de mofo e urina de rato. No diário, Baltazar relatava vozes nas madrugadas, vultos caminhando atrás do altar, e uma figura que o visitava em sonhos. Uma mulher sem olhos, com o ventre aberto, que dizia: "Você me pôs no pedestal, mas foi aqui embaixo que eu nasci." A última anotação do diário era datada da noite anterior à lacração da capela. Dizia apenas: a imagem foi entalhada num convento que não existe mais. Ela traz dentro de si o coração da primeira criança sacrificada. Foi isso que fez o sangue nunca secar. A partir desse ponto, a investigação de Alfredo tornou-se uma obsessão. Ele tentou romper o lacre da capela numa noite de setembro, quando a vila celebrava São Cosme e Damião. Foi visto com uma alavanca e uma lamparina, entrando na mata por detrás da construção. Jamais retornou. Apenas o selo papal, trincado, e as correntes soltas no chão foram encontrados dias depois. Mas, estranhamente, não havia sinal de arrombamento na porta da frente. Um velho tropeiro jura que viu Alfredo no dia seguinte, descalço, andando pela estrada de Ribeirão Preto com os olhos fechados e o peito nu, murmurando em voz baixa: "Ela está viva, ela me viu, ela me escolheu." A história teria morrido ali, mais uma lenda esquecida entre serras e cafezais, se não fosse por um episódio ocorrido em 1969, durante a construção de uma escola municipal.
Ao escavar os fundos do terreno próximo às ruínas da capela, operários encontraram uma caixa de madeira selada com cera preta, contendo ossadas de crianças, um terço enlaçado com fios de cabelo infantil e uma miniatura da santa, igual à original, mas com o rosto virado para trás. Um operário chamado José Cândido, ao tocar o artefato, entrou em convulsão. Antes de morrer, teria dito: "O sangue ainda escorre, mas agora ela quer mais." O objeto foi levado ao Museu Diocesano de Franca, onde ficou por apenas uma semana. Os seguranças começaram a relatar fenômenos: luzes piscando, preces sussurradas sem fonte, imagens viradas de cabeça para baixo. Uma semana depois, a miniatura desapareceu, sem sinais de arrombamento. Hoje, as ruínas da Capela de Cássia dos Coqueiros ainda estão lá, cobertas de mato e silêncio. Turistas não vão, moradores evitam. O local não consta nos mapas oficiais da igreja, mas quem passa por perto em noites sem lua jura ouvir cânticos, vozezinhas de crianças e 3 batidas na parede de pedra. 3 batidas. Sempre 3. Alguns dizem que a santa não foi criada, foi liberta. Outros acreditam que ainda está lá, esperando, e que um dia ela vai chorar de novo. E quando isso acontecer, não será mais sangue, será carne.